Glória a Deus. Graça e paz, irmãos e irmãs, amém? Louvado seja Deus por essa tarde especial, como diz essa canção. Estamos reunidos aqui porque nós amamos esse Deus, amém, queridos? Estamos reunidos aqui porque queremos aprender mais dele. Estamos aqui nessa tarde porque desejamos ouvir a voz dele de uma maneira diferente. Quantos desejam isso aqui? Amém? Eu desejo muito isso. Na realidade, ouvir a voz de Deus é uma busca que eu tenho desde que eu decidi entregar a minha vida para Jesus. Essa é uma busca constante, discernir a voz de Deus, discernir a voz do meu coração, que é enganoso, e principalmente discernir a voz do acusador, a voz do inimigo que tenta muitas vezes falar coisas que nós não somos, dizer coisas que eu não mereço ouvir. O diabo ele faz isso comigo, com você, muitas vezes. Então que nós possamos ter esse entendimento de saber ouvir a voz de Deus. Eu quero, para introduzir esse momento, pedir para você abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Eu quero ler com você o verso 10. Somente esse versículo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, o verso 10. Está sendo projetado ali para você? Foi avisado, né, para você trazer sua Bíblia, né? Bíblia física, para que tenhamos então o olhar para o texto bíblico, para que você não se distraia, se disperse com o seu celular, né? Mas olha só, a tradução que está ali é Revista Atualizada, diz assim, ó: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles contudo sem sentido. Olha só o que o apóstolo Paulo diz: há sem dúvida, uma afirmação, né? Ele está afirmando muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles contudo sem sentido. A NVI, que é a minha tradução, ela diz assim, ó: sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Olha só, idiomas. Se entrasse um chinês aqui agora, pegasse o microfone e começasse a falar, quem entendeu o chinês dele, né? Se entrasse aqui norte-americano, talvez alguns entenderiam, né, Vitória? Se entrasse aqui um alemão, ia ter um pouco mais de dificuldade. A verdade é, queridos, que essa afirmação de Paulo, ela acontece. No mundo há muitos tipos de voz, e todas elas têm um sentido, ou seja, têm uma direção. Todas elas cumprem um propósito, e a gente precisa discernir a voz de Deus. Então, abra o teu coração para essa capacitação. Não deixe que nada venha a ser bloqueio, nada venha a ser empecilho, para que você então desfrute daquilo que vai ser ministrado nessa tarde. Amém, queridos? Quero convidar vocês a se colocar em pé então. Vamos orar. Fale com o Senhor nessa hora. Agradeça a Ele. A gratidão gera bênção. A gratidão gera contentamento. A gratidão gera as bênçãos de Deus. E os céus estão abertos sobre nós essa tarde. Você crê nisso? Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa tarde. O Senhor preparou esse momento para nós. O Senhor tem algo para ministrar aos nossos corações. Recebe, o Senhor, a disposição do nosso coração em estarmos aqui nessa tarde para, Senhor, te louvar, te engrandecer, mas também, Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos, te exaltamos e te bendizemos, porque o Senhor, na sua bondade, na sua fidelidade, tem algo para realizar em nós
e através de nós. E nós queremos aprender mais de Ti. Por isso estamos aqui, Senhor. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento. Pai, toca nas nossas emoções, toca na nossa razão, para que o Senhor venha cumprir aquilo que é do Teu agrado nessa tarde. Recebe agora, Senhor, o nosso louvor, recebe agora, Senhor, a nossa adoração. Oramos no nome de Jesus, dando liberdade ao Teu Santo Espírito a ministrar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar. Glória ao Teu nome, Senhor. Quero convidar você mesmo a abrir o seu coração agora, que você possa declarar junto comigo, que nós possamos como igreja declarar que o nosso Deus é exaltado. Amém, queridos? Amém, queridos? Você está aqui pronto para adorar? Levante sua mão se você está pronto para adorar. Dá um sinal se você está pronto para dizer que o Senhor é exaltado neste lugar, amém? Nós estamos aqui neste momento para exaltar o nosso Deus, porque apesar das lutas e das circunstâncias, o nosso Deus continua sendo Deus, soberano sobre tudo e todos, amém, amados? E Ele é digno de receber toda exaltação nesta tarde, amém? Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor. Com o Teu nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Declare que o Senhor é exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade. Sim, Senhor, vem reinar com a Tua verdade sobre nós. Declare, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam Teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Exaltado aqui, mais uma vez declare que Ele é exaltado aqui neste lugar. Ele é exaltado, o Rei é exaltado aqui. Glória a Deus. O Senhor é exaltado neste lugar, amém? O Senhor é exaltado no nosso meio, aleluia. Glória ao Teu nome, aleluia, Jesus. Glória ao Teu nome, Senhor. Eu quero que você declare essa oração junto comigo. Eu não sei se você conhece, mas se você não conhecer, você possa estar orando e declarando que a sua salvação está no Senhor e vem do Senhor. A nossa salvação vem do Senhor todos os dias, do que você precisa nesse dia. Dele vem a minha e a sua salvação, o nosso socorro, amém, queridos? Somente em Deus
dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, declare. Só Ele é a minha rocha e o meu alto refúgio. Nele confiarei. Só Ele é a minha rocha e o meu alto refúgio. Nele confiarei. Feche os seus olhos e declare com seu coração, de todo o seu coração, que Ele é a sua rocha. Abre os seus lábios agora e diga isso para o Senhor. Fala: Deus, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha rocha. Em Ti eu coloco a minha confiança, Deus. No Senhor eu coloco a minha esperança. Fale para o Senhor o quanto Ele é a confiança, a rocha sua. Oh, Jesus, Tu és aquele que nós precisamos, tudo que nós precisamos, Senhor. Tu és a nossa rocha, Deus. Oh, Deus, de Ti vem o nosso socorro, Senhor. Sim, Senhor, vem de Ti, Senhor. Tu és a nossa rocha, a nossa salvação. Tu és o nosso refúgio e libertação. Nós te amamos, Senhor. Obrigado porque nós temos o Senhor. Em Ti nós temos a nossa salvação. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Adore esse Deus que tem sido a nossa confiança e a nossa esperança todos os dias. Só Ele é, declare, a minha rocha e o meu alto refúgio. Nele confiarei. Só Ele é a minha rocha e o meu alto refúgio. Nele confiarei. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Nós declaramos, Pai, de todo o nosso coração, que nós colocamos a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. E nós somos gratos, Deus, por esse momento de podermos adorar o Senhor, aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória e todo louvor, Pai. Recebe, Senhor. O nosso coração se alegra diante da Tua presença, Pai. Porque apesar de qualquer coisa, o Senhor é a nossa rocha, que tem sustentado a nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Recebe, Papai querido. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Abre agora mesmo, continua, Senhor, abrindo os nossos corações para que possamos receber tudo que o Senhor quer e nos entregar nesta tarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podem se sentar, amados. Boa tarde, a graça e paz. Vou tirar a máscara. Queria chamar aqui à frente a Cris. Só um pouquinho, a gente fica longe. Queria apresentar para a igreja a Cristiane, mas pode chamar ela de Cris, tá?
Ela vai chamar todo mundo de amiga e os homens de amigo, né, amiga? A Cris, nós conhecemos ela em Ponta Grossa, caminhamos com ela há 2 anos, temos caminhado ainda, né? Ela já é conhecida de alguns aqui da igreja e é com muita alegria que eu apresento para vocês ela e gostaria agora que estendessem as mãos para abençoar quem vai nos abençoar essa tarde. Pai amado, nós nos colocamos, ó Deus, ainda na sua presença, pedindo ao Senhor que o Senhor nos conduza nessa tarde, que a Cris, Senhor, seja usada pelo Senhor, que ela, Senhor, fale, Senhor, nos ensine, nos direcione e acrescente, Senhor, nas nossas vidas como ouvir a sua voz. Abre, Senhor, o nosso coração, o nosso entendimento, ó Deus, que estejamos abertos para aquilo que o Senhor vai falar para nós essa tarde através da vida da Cris. Que essa palavra, Senhor, germine no nosso coração e que dê frutos, ó Pai. Nós abençoamos a Cris e essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém? A graça e a paz, amigos. O Senhor disse, não mais chamo servos, mas sim de amigos. Amém? Então, estamos aqui graças ao nosso bom Jesus, né? Porque eu sei que Ele está aqui, né? Porque eu falei, se a sua presença não for comigo, não me deixe sair desse lugar. Então, eu cheguei e Ele já estava aqui junto com vocês. Amém? Eu quero louvar o Senhor, porque realmente a palavra dele diz, né, que o pardal encontrou casa e a andorinha encontrou ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Mas eu e você encontramos os altares do Senhor. E é nesse lugar que há plenitude de vida. É nesse lugar que há plenitude de alegria. Amém? Estamos vivendo tempos mais difíceis que podíamos imaginar. Amém, Marcos? Glória a Deus, eu fiquei muito feliz por você, né? Por vocês, pela igreja. E também a gente ficou muito triste por muitas outras pessoas, muitos outros pastores que essa semana partiram aqui pertinho. Meu amigo, lá em Ponta Grossa, agora ontem morreu outro. Mas ainda aqui, nós vamos precisar desses ensinamentos que vamos ter hoje. Amém? Porque na alegria ou na tristeza, na saúde e na doença, nós vamos avançar com o Pai. Amém? Então, ninguém me chama mais de missionária. Eu estava pensando, meu Deus, eu fui missionária? Porque eu brinquei com a Lu e com o pastor Zé, né? Que todos os pastores missionários estavam pegando esse Covid e todo mundo com esse negócio. Eu falei, e agora eu estou secretária, entende? Então, Deus, Ele tem uns mistérios que eu não entendi muito bem. E daí, engraçado que lá no post o pastor colocou Cristiane Hickley. Aí, ontem me chamaram na minha igreja, colocaram, Cristiane, nunca mais me chamaram de missionário. Entende? Mas acho que é só passar essa fase, já vai dar tudo certo de novo. Amém? Então, quando Deus me chamou para missões no século passado, em 1996, eu fui de Sengés para Curitiba, fez essa escola de Jocum, né? E o mais maravilhoso que quando você chega lá, você quer evangelizar todo mundo, vai aprender a evangelizar, né? E, na realidade, a primeira aula que nós temos é a aula de meditação na palavra. Então, a meditação na palavra de Deus, porque, na realidade, é assim, o pastor Zé, no final do ano, fala assim, Cris, qual que é o devocional para nós indicar na igreja? Aí eu falei, vamos fazer o nosso, pastor. Aí ele se aquietou, menina. Não me perguntou mais. Aí eu acho que ele indicou. Qual que você indicou? Então, só que hoje eu
Deus tem uma proposta para você. Nós vamos fazer o nosso próprio devocional. Amém? Nós vamos fazer o devocional da Igreja Metodista de Santo Antônio da Platina. Combinado? Eu estava contando com 30 pessoas, gente. Eu estou muito aquém daquilo que Deus tem, né? Mas eu pensei, se 30 pessoas por esse restinho de ano meditar, fazer direitinho, nós vamos fazer um super devocional. Mas como tem mais, né? Então vai dar muita coisa aqui. Amém? Porque Deus, Ele realmente, o nosso Deus, Ele é aquele Deus que lá em Deuteronômio fala: eu habito no meio do meu povo. Eu quero falar com o meu povo. E por anos e anos, assim, toda a estratégia, toda a tentativa do diabo é tirar a Bíblia das pessoas e tirar esse momento, você e Deus. A gente fica esperando do pastor, do missionário, do amigo, de todo mundo, né? A gente vai lá, a primeira coisa que a gente faz, levanta de manhã, agradece o Senhor e abre o WhatsApp para vir o devocional, porque é muito rápido, gente. Só que uma coisa boa, ela te alimenta, e ela faz diferença na sua vida. Mas outra coisa é quando Deus, Ele pega aquela palavra e mostra para você coisas grandes e profundas que ainda você não sabe. Amém? Então, na realidade, eu vou falar um pouco, mas depois a gente vai fazer a coisa mais prática. Amém? Então, deu certo aí o meu... Se tiver algum erro, é porque essa é minha filha linda, amada, Rafaela, e a outra ficou em casa, chama Hanna, né? Então, a outra secretária fez aqui esse PowerPoint para mim, porque eu sou uma negação desse negócio. Se tiver erro, vocês... Como? Não é culpa dela, vocês relevam. Vocês relevam porque ela só tem 12 anos, tá bom? E eu não pude revisar. Então, vocês que vão precisar ter paciência comigo. Amém? Então, meditação na palavra. Quando você pensa em meditação, hoje está na moda, né? Tanto os médicos mandam a pessoa meditar, e outras religiões também mandam você meditar, e você faz isso e faz aquilo com meditação. Mas eu e você, filhos de Deus, nós vamos meditar na palavra. Amém? A palavra é que vai nos guiar. Jesus é a palavra, Jesus é o caminho. Eu estava vindo e pensei, meu Deus, será que eu não errei o caminho? Porque eu não consigo entrar na primeira entrada de Piraí. Nunca consegui. Não foi hoje que eu consegui, né? E eu indo, e tal, falei assim, mas será? Né? E nós temos o caminho. Porque é muito ruim ficar perdido. É muito ruim a gente ficar, né? Deus falou isso com a igreja, mas aqui no meu coração está esquisito, né? Não estou entendendo isso. Falaram aquilo lá no meu serviço, mas como é que é? Nada melhor do que eu ir para a fonte, o Senhor, o meu Deus, o meu Pai. Ele não vai deixar nada embaraçado. Ele não vai deixar nada confuso na minha vida. Possa ser que naquele momento você não compreenda muito bem, mas logo ali na frente você vai compreender toda a verdade. Amém? Então, meditação é o quê? Amiguinho. Como que é o nome do amiguinho lá? Gabriel? Gabriel. Ah, muito pequeno, eu falei para ela. Mas ela não me obedeceu. Então, vocês conseguem enxergar aí? É o processo espiritual e mental de se digerir os textos bíblicos de maneira que ele se torne uma parte ativa de uma pessoa. Não tem toda vez que a gente vem para a igreja, o pastor prega, você sai animado, uma bênção, né? Porque a palavra você entendeu, você compreendeu. Mas você precisa praticá-la, porque senão ela não vai virar vida em nós.
Então, há esse processo espiritual e mental de digerir esses textos bíblicos é o que vai me fazer, o que vai fazer transformar a minha vida. Existem pessoas que ficam anos e anos, né, têm o primeiro amor com Jesus e ficam naquele momento com Jesus, mas logo na frente ficam estagnados, porque não são renovados na palavra. Porque eu fico esperando de domingo em domingo uma palavra do pastor, uma palavra de alguém que venha me animar. Então a gente passou a ser motivadores das pessoas e não realmente aquelas que levam para Deus. Eu entendo que a igreja, que o ambiente, esse lugar, deveria ser só lugar de nós virmos adorar o Senhor. Porque a palavra que você recebe diariamente lá na tua casa, no teu quarto, no teu secreto, é aquele que já vai fazer com que você venha totalmente com o coração para adorar o Senhor. Amém? Porque se eu fico só de domingo e domingo, eu vou ficar desnutrido, não é? O pastor está nervoso que tem que fazer um detox ali, tá, né? A gente fica, né, nervoso porque tem que, né, parar de comer algumas coisas e tal. Mas com a Bíblia ninguém fica nervoso de não ficar comendo, né? Não ficar se alimentando da palavra. Então é um negócio meio estranho, né? Então nós vamos pegar essa palavra, nós somos seres inteligentes, junto com o Espírito Santo, e vamos fazer com que essa palavra se torne viva em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. A palavra viva em nós vai fazer com que haja salvação. Você não vai precisar pregar este evangelho. Amém? Você vai viver de tal forma que as pessoas vão perguntar qual é o Deus que você serve. Amém? Então, o segundo ponto é tomar os pensamentos de Deus, refletir sobre ele. Porque hoje você pode pensar do jeito que você quiser. Você tem filosofia para tudo, você tem entendimento para tudo. Você, né, e se você não concordar com o meu pensamento, e se eu falar uma coisa que você não gosta, você vai lá e me processa, e é um trem esquisito, né? Mas você pode pensar e fazer as escolhas que você quiser. Amém? Porém, existem escolhas que Deus quer fazer junto com você. Então, o que o Pai quer é que você tome os pensamentos dele. Quando você converteu, quando você aceitou o Senhor Jesus, ali você nasceu de novo. Pode ser que teu pai e tua mãe não eram cristãos, eles não te ensinaram, não viveram a verdade. Mas hoje, você vai ter que conhecer como o Pai. Ele pensa. Né? E foi pregado um evangelho onde Deus tem que fazer o que você quer. Deus, eu penso isso e eu quero isso, então me dá isso. E esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é que nós vamos entender o coração de Deus, nós vamos entender o propósito de Deus, e nós que somos servos e amigos de Deus, nós vamos cumprir o propósito dele. O propósito dele é bom, perfeito e agradável. Mas para que eu viva isso, para que a sociedade viva isso, para que a nação viva isso, para que as nações vivam isso, eu preciso ter a mente de Cristo. Eu tenho que ter a mente renovada. Amém? Então, quando eu tomo a palavra de Deus pela manhã, diariamente, eu farei aquilo que o meu Pai faz. Jesus falou o quê? Eu só faço aquilo que vejo o meu Pai fazer. Amém? Então ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar o que é que Ele quer que você faça. O que é que Ele quer que você deixe de fazer. Amém? Meditação é a chave de um relacionamento íntimo com Deus que deve ser desenvolvido diariamente.
todo mundo gosta de intimidade. Ou você gosta de superficialidade? Ninguém gosta de superficialidade. Mas alguém disse que a igreja brasileira, há anos atrás, ela é uma igreja rasa. Isso dói no meu coração. Então, nós sabemos da palavra, mas praticamos quando convém. Nós, seres humanos, somos assim. O povo de Israel vivia dessa forma. Ele tinha grandes experiências com o Senhor. Logo ali na frente, se voltava para as suas próprias cobiças. Então, se eu não tiver uma vida diária com o Senhor, eu sou igual ao povo de Israel, eu sou igual a esses corruptos que a gente vê diariamente na mídia. Eu só tenho uma vida abundante, superlativa, que Jesus conquistou para mim naquela cruz, se verdadeiramente eu estou com Ele todos os dias. Amém? Ele está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Mas o importante é que eu esteja com Ele também. É que eu ouça a sua voz e, principalmente, que eu o obedeça. A fé sem obras, ela é morta. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Você tem vivido o quê? Ouvido o quê? Você tem ouvido muitas notícias ruins. Pessoas da igreja mais tradicional que não acreditam em profetas nesse tempo, eu ouvi eles falando assim: por que não avisaram isso que está acontecendo agora? Eu não sei você, mas eu ouvi muitos profetas de Deus do Brasil falando a respeito desse momento que nós viveríamos. Eu não sabia como seria, porque eu não tinha ideia de que forma seria. Eu falava só: se for possível, afasta de mim esse cálice, Jesus. Mas não foi possível, gente. Porque realmente nós, como povo de Deus, como igreja brasileira, nós nos afastamos de princípios básicos da vida cristã. Nós nos acomodamos. Né? Porque é mais fácil eu terceirizar, porque daí o pastor eu pago, né, o pastor, né? Eu dou meu dízimo e venho, e daí ele é o serviço dele. Queridos, engano, mentira do diabo. Você é pai, você é mãe, você não quer todo dia, mesmo que você não consiga, todo dia você não quer estar com o seu filho, saber o que ele pensa, mostrar o que você pensa para ele. Né? Então, na realidade, o que o diabo realmente quer roubar de nós é essa intimidade com o Pai, intimidade com o Senhor. Porque ele não conseguiu ser filho de Deus. Né? Ele se rebelou, ele foi para lá, então ele não quer que você seja também. Então, coisas realmente que são grandes e maravilhosas, o Pai quer revelar para você. Tem coisas que Ele não revelou ainda em toda a terra, que Ele quer revelar para você. Amém? É o aprofundamento e o conhecimento de Deus com o propósito de mudar conduta e vida de quem a pratica. Então, eu vou na igreja, eu ouço a palavra, faz 40, 50 anos que eu sou evangélico, né? Cristão evangélico, mas a minha vida já teve tão bom quando eu conheci Jesus, foi muito bom, né? Mas há um retrocesso. E a Bíblia fala, que Deus fala: eu não tenho prazer naquele que retrocede para a perdição, mas sim naquele que avança pela fé. A Bíblia fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hein, pastor? Não é o pecado, mas não tem um monte de pecado? Por que ele fala o pecado do mundo?
Eu entendo, não sei se eu sou teologicamente correto, pastor. Mas eu sei que o pecado que permite que os outros pecados venham é a incredulidade. Porque se eu não acredito que Deus pode me salvar dessa situação, que Deus está na minha frente, que Deus vai me trazer para cá, que Deus vai fazer isso, ou um monte de outros pecados entra. Então, se eu quero agradar a Deus, eu preciso ter fé. Tudo que o diabo ele quer te machucar desde antes de você nascer é colocando incredulidade na sua vida. Porque uma pessoa que é incrédula, ele pode manipular de qualquer forma. Não é? Então, quem gosta aqui de ser enganado? Quem? Ninguém. O nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas, a Bíblia fala, né? E também tem esse inimigo aí que é um enganador que tenta contra a nossa vida. Então, se eu não quero ser enganado, eu preciso ir para aquele que nunca me enganou, aquele que nunca me deixou. Existem tempos na nossa vida que aparentemente Deus está calado, e isso é muito ruim, é apavorante, mas não quer dizer que Ele não está fazendo algo por nós, amém? E não e quando acontece isso, é onde eu preciso mais ativar a minha fé. Então, meditação nada mais é do que eu pegar esta palavra diariamente e deixar depositado no meu espírito. Quando acontecer a tempestade, quando vier a dificuldade, essa palavra vai ressurgir. Amém? Eu me lembro um dia que eu estava pisando duro, lá em Almirante Tamandaré, com uma situação muito difícil. Era muito terrível aquela situação que eu estava vivendo. E eu andando, né? E o Espírito Santo foi falando comigo assim: essa leve e momentânea tribulação produzirá para você eterno peso de glória acima de toda a comparação. Então, já fazia mais de 20 anos que eu tinha decorado esse versículo. Porém, naquele momento, naquele tempo, o Espírito trouxe aquilo que estava guardado. Mas mesmo assim, eu falei, leve? Momentâneo? Não passava aquilo, entende? E era muito pesado. Mas passou. Amém? Então, as pessoas, às vezes, quando você tem que passar uma dificuldade, ou quando você passa, você pensa, e muitas pessoas olham para você, como que você não desviou? Né? Eu falei, mas vai desviar para onde? Só Deus tem as palavras de vida eterna. Amém? Então, eu não consigo compreender pessoas que não conhecem a palavra. Não consigo entender como elas sobrevivem nesse tempo de dificuldade. Né? Porque nós somos provados para sermos obreiros aprovados. Que não temos do que nos envergonhar. Que manejamos a palavra. Amém? Nós vamos saber manejar essa palavra. Você não vai precisar fazer teologia. Se você tiver dúvida, você vai tirar com o seu pastor. Porém, aqui o próprio Espírito vai revelar aquilo. E eu vou fazer um exercício. E, na realidade, a mesma palavra, Deus vai falar alguma coisa para você, outra coisa para você, outra coisa para você. Porque nós somos pessoas diferentes. Amém? O nosso Deus é o mesmo. Mas na diversidade, Deus promove unidade. E eu creio que isso é o mais lindo de Jesus. Amém? Então, através da palavra, nós vamos iluminar. É uma iluminação de primeira mão, né, que Deus vai dar para nós. Nós vamos digerir a palavra e nos alimentar dela.
é ter comunhão com o Deus, ali Deus com letra maiúsculas, né? Deus, o nosso Deus da palavra. Então, a gente sabe que o único livro que nós podemos ler com o autor junto é a Bíblia, né? E vamos ter a mente purificada. Ali não sei por que ela colocou o espírito, não tem nada a ver ali. Purificação da mente. Então, queridos, o pastor fez um negócio tão bonito, né, lá no Facebook, né? Mas assim, na realidade, é o que é que você tem ouvido mesmo? E o que é que você tem visto? Os olhos são a janela da alma. Quando você vê, entra lá na mente, aquilo fica na sua mente. Quando você vê coisas lá, filme de terror, filme disso, pornografia e tantas outras coisas, vai ficar na sua mente. Então, aquilo que e as pessoas cada dia mais estão doentes, mentalmente doentes. Então, a palavra, que é a verdade, que vai trazer pureza na nossa mente. Tudo aquilo que é bom, perfeito, agradável, tenha boa fama, tenha louvor, isso habite na nossa mente. Onde está escrito? Filipenses 4:8. Falei certo, Glauci? A minha versão Cristiane deu certo, né? Então, a meditação nada mais é que você tirar a informação e trazer para o seu coração, para que haja transformação. Amém? Então, você pode passar para o outro? O que é necessário? Você tem tempo? Tempo? Quem que é esse? Alguém? Vocês têm tempo por aqui? Por quê? Que a gente corre demais. O que está escrito em Efésios 5:16, alguém lê para mim? Oi? Sabia, né? Eu também sabia. Oi? Ele não vale. Vale sim. Foi feita uma pesquisa muito antigamente, quase. Exatamente. Então, existe uma promessa na Bíblia que ela vai sempre se cumprir, né? No mundo tereis aflições. Então, você não sabe o dia que ela vai vir na sua vida. Por isso, você tem que estar preparado. E você tem que dar o seu tempo para aquele que já te deu tudo. Amém? Se você não tem tempo para Deus, você está perdendo seu tempo. Não é? Então, realmente, cientificamente falando, há já muitos anos atrás, foi comprovado que na física que não existe 24 horas. E a gente não entende que, né, um dia a mais tem 24 horas, porque a gente não consegue fazer tudo que a gente tem que fazer. Não é assim? Não. Mas são as mesmas coisas que eu faço há 3 anos e não dá mais tempo de fazer. Né? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou... Esse estudo que eu estava te falando, essa pesquisa dos pastores norte-americanos, há anos atrás, foi perguntado quanto tempo eles meditavam na palavra. E quantos que vocês acham? Quantos pastores? O senhor é pastor também, né? Muito prazer. Prazer é todo seu mesmo. Brincadeira, pastor. Prazer é meu também. Obrigada, viu, por me deixar o meu amigo me trazer aqui. Amém. Amém. Pastor, quantos o senhor acha que eles meditavam na palavra nessa pesquisa? Uma hora. Viu? Que não dá para parar de vigiar?
O irmão veio e levou o negócio. Quem mais que acha que é 1 hora? Ninguém? Ninguém quer opinar? Quantos que você acha? 1 hora tá bom? Você acha também? 1 hora, pastor? Lu? Meia hora? Quanto? 10 minutos? Gente, 5 minutos. Não dá nem vai dizer obrigado pelo alimento, amém. Né? 5 minutos, gente. Eu tenho uma tristeza quando as pessoas me chamam para pregar e falam assim, irmão, você tem 15 minutos. Eu falo, nem vou, porque não vai dar nem de começar, né? 5 minutos não dá nada. Você gosta, que você está, né? Vem para o pastor, quer contar a sua vida, quer um tempo de oração. E ele fala assim, filha, eu tenho 5 minutos para você. Assim não dá. Não tem condição. Se você estava doente, você ficou pior, né? Então, não tem condição. Então, você veja, o Deus de toda a terra. Amigo, você vai colocar o vídeo para mim? Ele vai colocar. E eu quero que você imagine. O Deus Todo-Poderoso que criou toda a terra, criou eu e você, criou as cataratas do Iguaçu, gente. Olhe. Ó, escuta. Fecha o olho, fecha o olho. Não, como é que você vai ver, né? Fecha o olho, escuta e vê. Eu não sei como é que você vai fazer. Usa a sua criatividade. Você já foi lá? Quem não foi? E, gente, quando você vai andando, aí tem uma plaquinha lá no meio, que é a voz do Senhor. É como a voz de muitas águas. Então, Deus que criou isto, que é poderoso. Eu não sei qual que é o lugar que você acha. Se é a sua casa ou um passeio que você fez. Eu só sei que eu estou num grupo lá no Facebook que é os lugares mais lindos do mundo. E tem uma praia ali, não sei, em Alagoas, eu acho que é o Caminho de Moisés. Meu, é muito lindo. É muito bonito. Mas o Deus que fez tudo isso, e Ele olhou para mim, para você, e disse que você era melhor que isso. Ele vem todo dia. Ele vem todo dia para falar com você. E você dá 5 minutos para ele. Se o Bolsonaro viesse aqui, você ia dar 5? Não sei se você é do Lula. Se você for, você me fala que depois eu vou orar para você. Mas você não vai dar 5 minutos para ele. O que foi, gente? Depois nós conversamos sobre isso. Agora é outra coisa. Mas 5 minutos não dá. Ok? Então, você vai precisar de 1 hora por dia. Quando eu comecei, então, lá na Jocum a gente faz o quê? Pegava a nossa Bíblia. Eu vou parar um pouquinho para vocês recobrar seus ânimos, tá? Então, você pega a sua Bíblia. Agora você tem seu celular, mas você vai se... Como é que fala? Você vai se distrair, então não pega. Pega um dicionário bíblico ou um dicionário normal. Pega uma caneta, um caderno, você vai para um lugar. Então tem que ser na primeira hora da manhã. Porque depois das 8 começa o quê? Bater telefone. Depois das 8 não dá. Tem que ser antes das 8. Mas, irmã, eu tenho que trabalhar antes, então mais cedo.
Ok? Então, veja se Deus não merece esse tempo seu. E nem é para Ele, gente. Quer dizer, Ele fica feliz, né? Mas é por causa de você. Ele quer revelar os tesouros escondidos que as trevas encobriram. Ele quer mostrar para você. Entende? Então, Ele não vai fazer isso no tumulto. Ele pode fazer aqui no tempo da adoração. Mas tem coisa que Ele fala, entra no teu quarto. No teu quarto que você está em secreto. E lá eu vou te recompensar. Amém? E, gente, se não mudar coisas na sua vida, você pode ligar para o saque do meu ministério e você fala comigo. Ok? Eu duvido que a sua vida não mude. Mas você precisa tomar atitude. E não é preciso espiritualizar a coisa, não. É uma questão de disciplina. Quando uma coisa é boa, a mente da gente tem uns mecanismos muito abençoados, que eles sempre argumentam. Ah, mas não vai dar. Ah, porque eu tenho isso. Ah, porque eu tenho aquilo. Então, se você começar a argumentar, nem adianta. Entende? Não, eu vou fazer isso. Porque Deus merece. Porque eu mereço. Porque eu sou alvo da bênção de Deus. Então eu vou fazer. Ninguém. E todo argumento que se levantar contra o conhecimento de Deus na sua vida, agora eu declaro por terra. Amém? Porque você não tem desculpa para não fazer isso. Amém? Nenhum cristão pode viver sem isso, né? Então, você vai fazer isso como uma disciplina. Você pode me ajudar, amiga? 3 meses a gente cria um hábito. Então, quando eu comecei a fazer essa disciplina na Jucum, era 1 hora. Só que eu fazia tudo que eu vou ensinar para vocês aqui na frente, mas em 30 minutos estava terminado. Então, aos outros 30 eu dormia, porque a gente estava entrando num ritmo, né, de disciplina. É tudo um esquema. Aí, o que aconteceu? Na outra semana, que eu já tinha me habituado naquela semana, na outra semana, 40 minutos, 20 eu dormia. Na outra semana, 50 minutos. Na outra semana, 1 hora. Só que na outra semana faltou as horas. Porque você vai entrando e vai aprofundando cada vez mais. E a Bíblia fala o que para Josué? Deus falou o que para Josué? Medita nessa lei de dia e de noite. Amém? Ah, então, irmã, agora não vou mais trabalhar. Não, você vai fazer essa 1 hora. Durante todo o dia, você vai estar com a palavra na sua mente. E quando você precisar, quando você for falar com alguém, ela vai sair naturalmente de você. Amém? Você não vai precisar se esforçar, a coisa vai fluindo, porque rios, cataratas, vão fluir do seu interior. Amém? Então, priorize esse tempo. Tempo de qualidade. Não tem as 5 linguagens do amor? Tem, eu creio que a linguagem de amor de Deus é o tempo de qualidade. Então, dê esse tempo para Ele. Amém? A disciplina que eu já falei aqui, né? Você precisa ter um lugar onde você vai ficar ali tranquilo com a sua Bíblia e tal. O coração agora já vai começar a parte prática. Você vai fazer essas primeiras orações. Amém? Dali em diante, coração limpo, calar a voz do eu e tal, tá meio diferente ali, eu vou falar para vocês, tá? Então, você vai primeiro fazer assim, você senta ali na sua mesinha e você vai falar: Deus, eu quero orar para que o Senhor sonde o meu coração. Veja se há em mim
algum caminho mau. E aí você vai ficar quieto. Irmãs, fica quieta. Amém? 1 minuto. Você não vai ficar contando 1 minuto, mas aquele tempinho, porque se o seu coração não estiver limpo, o Espírito Santo vai te mostrar. Então, naquele momento, ele vai te mostrar e naquele momento você vai pedir perdão para ele. Então, esse texto é o Salmo 51 e Isaías 59, 1, 2, que é os meus braços, o meu braço não está encolhido que eu não posso te alcançar, nem os meus ouvidos agravados que eu não posso te ouvir. Mas os teus pecados fazem separação entre eu e ti. E aí você fala assim, mas por que Deus não ouve a minha oração? Por causa disso. A meditação é para que a gente continue o tempo todo com o coração limpo, a mente limpa, para que a gente possa fluir. Amém? E eu normalmente faço a oração quando Davi fala, sonda o meu coração, veja se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, os 2 últimos versículos, ok? E aí você fica calado. Deus fala assim, você ficou com raiva da fulana. Jesus, me perdoe. Se for necessário pedir perdão, ele vai te mandar lá, ok? O segundo ponto, você vai falar, Senhor, eu quero eu quero pedir a liderança do Espírito Santo. O terceiro, só são orações, daí você vai fazer uma atrás da outra, tá? Ali, coração. Então você faz o primeiro, coração limpo, daí coloca embaixo, silêncio. Aí você pede a liderança do Espírito Santo. Por quê? Porque nós não sabemos orar como convém. Não sabemos meditar como convém. Então, quem nós dependemos é do Espírito Santo. Então, eu falo, eu peço a liderança do Espírito Santo. Aí, eu vou calar a voz do meu eu. Por quê? Por que eu vou calar a voz do meu eu? Porque todas as pessoas assim, mas como que eu vou saber que é Deus que está falando comigo? Porque eu posso ouvir 3 vozes. A voz do meu eu, a voz do diabo e a voz de Deus. Então, eu calo a voz do meu eu. Todo conceito, preconceito, eu deixo de lado, deixo na cruz. E eu calo a voz do diabo também. Então, eu vou ficar ciente que aquilo que eu ouvi vai ser de Deus. Amém? Então, fazendo isso, está errado ali, mas é a dependência do Espírito Santo. Lá eu pedi a liderança e eu reafirmo que eu dependo do Senhor, do Espírito Santo de Deus. E a última, eu agradeço pela fé, por tudo aquilo que Deus vai falar comigo. Amém? Então, nesse momento que eu já sei que Deus vai falar comigo, eu já agradeci pela fé, eu vou ficar caladinha de novo, né? Como eu vou sugerir alguns textos para vocês, né? E depois o pastor também pode sugerir, mas nesse momento, depois que você não tiver mais sugestão de texto, você vai ficar quieto e o Espírito Santo vai trazer um texto para você meditar. Amém? Está explicado até aqui? Você tem alguma dúvida? Eu explico agora. Daí eu vou passar para a parte do caderno agora. Pode perguntar. Nada a declarar? A professora que é boa, pastor. Nós e vocês são maioria, né? Não, eu e Jesus são maioria. Eu, Jesus e vocês são covardia. O diabo não dá conta de nós. Amém? Então, nós vamos que vamos. Então, vocês entenderam tudo? Ou não entenderam nada? Entenderam?
Amém mesmo? Gabriel, você entendeu? Você estava disperso. Você estava nas cataratas. Aposto. Vou pegar meu eu vou sugerir. Vamos hoje de Salmo 29, ok? Normalmente eu faço o Salmo primeiro. Mas fala assim. Quando eu fico calado, agora eu tenho a sugestão do texto, eu vou ler uma vez. Depois eu vou pedir para outra pessoa ler e depois para outra, ok? Então fala assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como os bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside ao dilúvio, como rei o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém? Então eu li uma vez. Aí você vai colocar no seu caderno assim, texto. Você vai escrever lá, texto, Salmo 29. Põe data também, porque é bem importante a gente ter data. Porque quando você vê o seu caderninho lá e você lembrar, nossa, Deus me falou nesse tempo, nesse momento. Eu não lembro mais o que aconteceu, mas a palavra estava lá. Então, eu coloquei ali o meu texto, a data. Eu vou colocar versículo-chave. Qual que é o versículo-chave para você? Fran, desse texto, qual que é o versículo-chave? O versículo-chave da Fran, que versículo que é? O 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Amém? Marcos, qual que é o seu versículo-chave? O 4. Aleluia. Glauce. Amém. Quem quer falar Amém. Quem mais quer compartilhar? A voz do Senhor, o meu fala, despede chamas de fogo, faz brilhar como um relâmpago. Então você vai anotar lá, versículo-chave, e é o seu versículo-chave ali, ok? Agora você vai fazer promessa. Quando você fizer o próximo passo, você vai de novo ler o texto. Então você vai, cada vez que você for colocar ali promessa, condição da promessa, você vai ler novamente o texto. Alguém lê para mim, por favor?
troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois de selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém? Qual que é a promessa que você entende que tem nesse texto? Exatamente. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá paz ao seu povo. Eu entendo que essa é a promessa de Deus para esse texto. Você achou mais alguma promessa aí? Não entendi. Provisão. Alguém mais? Nós estamos fazendo a promessa, aí você coloca ali a tua promessa. Cada promessa da Bíblia, quantas que tem na Bíblia? Quantas? 8.000 promessas. Se você souber só a metade, tá bom, né? 8.000 promessas existem na Bíblia. Mas para cada promessa existe uma condição, ok? Hoje você fala assim, você não promete para o seu filho, porque você tem que dar para o seu filho aquilo que você prometeu, né? Então você tem que fazer, porque você vai gerar confiança na vida do seu filho. Mas, enquanto eu prometo, existe uma condição. Lembra? Se, né? Então, existe o se. Qual que é a condição para que eu possa ter paz, ter força como povo de Deus? Aqui nesse texto. Ele não está explícito como no Salmo 1. O Salmo 1 é bem mais explícito, bem claro ali as condições para se alcançar a promessa. Mas qual que é a condição para que eu tenha força, para que eu tenha paz, para que eu seja abençoado? Tributai ao Senhor a glória e a força. Quando eu digo quem Ele é, quando eu sei quem Ele é, quando eu espero nele, eu vou ter a força dele. Porque a voz dele faz tudo isso aqui. A voz dele diz, né, que a corça decria, ele desnuda os bosques. A voz dele é poderosa para fazer tudo. Através da palavra, todas as coisas vieram a existir. Amém? Então, haja luz e houve luz, haja. Então, foi através da palavra. Então, quando a voz dele vem, isso vai se cumprir. Amém? A gente querendo ou não, achando, ou porque a gente tem, mas Deus não vai trazer a destruição, porque Deus é amor. Né? Ele ama tanto, tanto que ele nos disciplina. Porque a disciplina, ela vai trazer-nos para perto dele. Amém? Então, não adianta a gente vir com essa conversa que se Deus é amor, porque permitiu tanta coisa ruim na terra. Né? Ele amou tanto
que deu oportunidade para as coisas boas e ainda mandou Jesus para nos trazer para perto. Amém? Então, toda promessa tem a condição. Depois da condição, eu vou lá para os versículos relacionados, ou textos relacionados, você pode fazer. Quais são esses textos relacionados? Não vale Bíblia de estudo, tá bom? Combinado? Mas nas Bíblias normais, lá embaixo tem ali Salmo 29, 1 e 2, tem um texto relacionado lá no Salmo 96, 7 a 9. Alguém pode ler para mim? Salmo, todo mundo viu no rodapé da Bíblia? Tem umas que são no meio, assim. Salmo 96, 7 a 9. Tem no teu? Apocalipse? Salmo 96. 96, 7 a 9. O 6 diz assim, Salmo 96. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Amém. Então, o texto, tem alguma outra Bíblia que traz mais algum texto relacionado a esse texto? Como? O teu também? Apocalipse, daí é do 28. Primeira Crônicas. Pode ler? Primeira Crônicas, 16, 28 ao 30. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei presentes e vinde perante a ele. Adorai o Senhor vestido de trajes santos. Tema diante dele toda a terra, o mundo se acha firmado, de modo que não se possa abalar. Por que esses textos estão aí no rodapé? Para a gente ver que a Bíblia, ela, mesmo que ela foi escrita em vários tempos e Deus usou várias pessoas, ela interage, ela é uma só. Amém? Às vezes Deus ele não vai falar com você no texto principal, mas ele vai usar o outro texto e aí aquilo é como se saltar aos teus olhos e aquilo vai descer no seu coração. Amém? Entendido os textos principais? Os textos relacionados? O 5, você vai fazer lição para a sua vida. Aí você vai fazer um textinho. Você precisar ler de novo, você vai ler de novo. O que acontece conosco? A gente lê uma vez, a gente já quer entender, né? Mas a nossa mente, ela capta 20% cada vez. Então, se eu ler uma vez, se eu ler 2 vezes, se eu ler 5 vezes, a coisa vai tomando forma.
Então, o que acontece? Eu não vou ler mais a Bíblia porque eu não entendo. Eu não entendo, mas não entende porque você não dá tempo para você. Outro dia, não foi que a moça disse que estava lá meditando, era um post lá do Facebook. Olha a minha paz interior falando para mim, vamos rápido, vamos rápido. A paz interior dela, né? Então, o que acontece? Gente, nós estamos vivendo num tempo onde os consultórios psiquiátricos, eles estão abarrotados. Onde os jovens, os idosos e as crianças estão vivendo crise de ansiedade todo o tempo. Onde o Augusto Cury, ele descobriu a síndrome do pensamento acelerado. Se você for para o Salmo 113, ele fala, alma, bendiga o Senhor. Não sei qual salmista, mas ele fala, aquietai a vossa alma. Todo mundo gosta de aquieta a minha alma, né? Mas é esse o momento de você dizer, porque a alma, ela não pode mandar em você. Você, né, tem que aquietar ela, você tem que sujeitar ela ao Espírito Santo. Eu tenho 200 coisas para fazer, mas se eu não... Eu acho que foi George Miller que falou que quanto mais, ou foi Moody, quanto mais coisas eu tenho a fazer, mais tempo eu tenho para orar. Entende? Mais tempo eu tenho que orar. Então a gente inverte as coisas, achando que se eu ficar lá 1 hora no dia eu vou perder. Não é isto. Quando eu dou meu primeiro tempo para Deus, Ele vai multiplicar o meu dia. Ele vai desembaraçar o meu dia. Porque se você for lá no Salmo 1, quem que não quer ser bem-sucedido? Mas qual que é a condição para ser bem-sucedido, para prosperar no Salmo 1? Meditar na palavra de dia e de noite, como Deus falou para Josué. Amém? Eu acho que se eu trabalhar até das 7 às 7, à meia-noite, eu vou ter mais dinheiro. Pode ser que tenha, mas logo ali você já vai ter que... Já perdeu sua saúde, já perdeu sua família, ninguém quer ficar perto de você. Entende? Mas quando eu vou para o Senhor, eu contei para eles, para a Lu também, que em janeiro a gente estava lendo diariamente aquela Bíblia lá que já é toda para o ano, né? E a gente estava lendo todos os dias. Queridos, eu entendo, eu quero que você entenda também que prosperidade, ele não está ligado com dinheiro. Mas naquele momento, era a minha necessidade a ser suprida. Então, naquele mês, entrou na minha conta R$ 999. Não foi 1.000. Porque Deus queria falar algo especial comigo. Entende? Eu não fiz outro negócio além do que eu faço e tal. Eu só li a palavra com as minhas filhas naquele momento. Entende? Então, assim, você vai ter experiências de intimidade com o Senhor, onde ali nessa palavra Deus vai falar algo especial com você. E aí a coisa vai romper. Coisa que não rompia. Não vou ler essa palavra porque a irmã falou que eu vou ganhar milhões agora. Eu acredito nisso, mas Deus vê o teu coração. Então, quando lá no primeiro que você sondar seu coração, não vai dar certo, né? Mas, queridos, a palavra é clara. A regra é clara, né, Arnaldo? A gente faz o quê? A gente obedece. E a Bíblia, ela dá certo, entendeu? Só que a gente quer o quê? Enfeitar o pavão. A gente quer arranjar coisa nova. Isso que eu estou falando para você não é coisa nova. Isso que você já sabe. Só que eu vim aqui o quê? Para reforçar. Várias vezes na Bíblia Deus fala a mesma coisa. E aí repete a mesma coisa. Por quê? Porque a gente tem mania de esquecer coisas básicas.
coisa que é prioridade na nossa vida. A gente quer enfeitar o negócio, quer fazer bonito, quer fazer para os ingleses ver. Gente, Deus é um Deus simples. Quando eu olhei o texto do pastor, eu achei o máximo, achei lindo. Mas, gente, Deus é simples, entendeu? Ele é um Deus muito simples. Ele usa coisas grandes e usa as pequenas, e Ele resolveu se revelar aos pequenos, né? Ele resolveu se revelar para mim, para você. Ele quer se revelar para todo mundo, mas é na simplicidade. Amém? E Deus sabe do teu coração, e Ele vai fazer isso. Então, o que acontece? A gente está no 5, você vai fazer um texto. Eu entendi que eu vou tributar ao Senhor, e você vai fazer um textinho aí, para você, que vai ser o nosso devocional. Bem lindo, tá? Amém? No 6, você vai ver os mandamentos desse texto. O que esse texto está mandando? O que você vai fazer? Como que você vai praticar isso? Tá? E o 7, você vai colocar os atributos do caráter de Deus. Você sabe quais são os atributos do caráter de Deus? Os atributos morais. Porque tem os morais e os... Como? Esqueço aquele nome. Naturais, que são a onipotência, onisciência, isso que a gente não pode ser. Mas os atributos morais do caráter de Deus é aquilo que nós podemos ser, que é fidelidade, anote aí, fidelidade, bondade, benignidade, justiça, mansidão, tá colando, tá procurando, domínio próprio não é o fruto do Espírito. Bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, misericórdia. Falta 3 ainda. Amor. Falta 2 agora. Não é. Justiça já foi, não foi? Tem quantos então? Tem 6? 7, eu sempre esqueço 1. Já foi? Benignidade já foi. Hã? Longanimidade não foi? Daí deu 8? Então fala aí para minha amiga, todos. Fidelidade, bondade, benignidade, justiça, mansidão, misericórdia, amor e longanimidade. Amém? Então você vai colocar atributo do caráter de Deus. Nesse texto, eu entendi que é bondade. Nesse texto é amor. Nesse texto, fidelidade. Pode ter mais do que um. Que você entenda, você coloca lá. Amém? E agora o último é... O Marcos já vai embora, meu Deus. Sinta-se abraçado, Marcos. Em nome de Jesus. Então, o último é prática para a minha vida. Como que eu vou colocar esse texto em prática? O que vocês pensaram aí? Como que eu vou tributar ao Senhor a glória e a força que lhe é devida? Como que eu vou adorar ao Senhor na beleza da sua santidade? Como? Só na igreja? Aonde?
Em todo tempo, né? Mas, assim, por exemplo, no Salmo 1, que é meditar na palavra de dia e de noite. Eu vou meditar isso. Mas, além disso, eu vou fazer o quê? Vou ensinar as pessoas a fazer isso. A Lu falou que ela estava fazendo um curso e que fala que se eu tenho um conhecimento e eu não passo, né? Como é que é? Quando eu adquiro um conhecimento e eu compartilho, eu adquiro mais, né? É igual investimento, né? Quanto mais eu invisto, quanto mais eu ministro, mais eu vou crescer, né? Quando a gente ministra cura e libertação, o que acontece? A pessoa passou por um processo, mas quando ela vai testemunhando, quando ela vai falando, quando ela vai ensinando aquilo que ela viveu, ela vai estar também crescendo. Amém? Então, se eu pego isso e eu deixo represado, uma hora vai, né, estourar, vai romper. Mas eu preciso passar isso para o outro. Amém? Combinado? Agora vocês têm dúvidas? Ou não? Eu vou perguntar para o Gabriel se ele tem uma música para pôr para nós. Mas enquanto isso, você pode perguntar aí para mim. Gabriel, você tem aqui uma música, A Voz do Senhor, da Audacélia? Quando eu coloco assim, aparece a primeira, assim. A Voz do Senhor, da Audacélia. Todo mundo conhece essa música, né? Quem está cantando? Você, Glaucia? Quer tocar para nós, então? Ela vai tocar. Então, eu queria que você fechasse os seus olhos, baixasse a sua cabeça, porque eu acredito que existem muitos sistemas de crença que vieram sobre a sua vida, que colocaram a respeito da Bíblia, que se você ler muito a Bíblia, você vai ficar doido, né? Existia muito essa mentira, né? E às vezes entrou isso no seu coração, e eu quero hoje, em nome de Jesus, declarar que todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus na tua vida, pessoalmente, na tua vida enquanto igreja, toda mentira vai cair por terra hoje. Amém? Tudo aquilo que você não conseguiu ainda romper na sua vida espiritual, nas suas emoções, no seu físico, nos seus planos, no seu chamado, no seu ministério, eu declaro hoje em nome de Jesus que vai cair, porque assim como a voz do Senhor veio sobre o Líbano, que veio sobre as corças, que veio sobre você, ela hoje vai produzir coisas grandes e profundas ainda na tua vida. Vai levar você realmente a cumprir o plano e o chamado que o Senhor tem para você nessa terra. E eu queria que você se rendesse agora ao Senhor. Diz: Deus, tudo aquilo que o Senhor quiser, faça de mim nesse momento, Pai. Deus, todo embaraço, Deus, tudo aquilo que entulhou o coração dos meus irmãos, Deus, tudo aquilo que impedia de eles ouvirem claramente a sua voz, caia por terra agora. Deus, todo sofisma, Deus, caia por terra nesse momento, Deus. O Senhor diz que existem sofismas que foram colocados na mente da igreja, e agora Ele está retirando, em nome de Jesus, aparência de piedade, tudo
tudo aquilo que aparentemente é piedoso e não é verdadeiro, agora o Senhor está tirando, queridos. Nós temos nos acostumado com o conforto, com o esperar do outro. E o Espírito Santo, ele diz que ele é tão ciumento, que ele não permite que outra pessoa vai falar mais com você, a não ser ele mesmo. Então, realmente, se lance diante do Senhor agora e deixa ele falar com você nesse instante. Ouve-se a voz do Senhor, ouve-se a voz sobre as águas, troveja o Deus da glória, troveja o Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Se o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Se o Senhor troveja sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Se o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Se o Senhor troveja sobre as muitas águas. Aleluia. Glória ao Senhor. Essa voz é que te chama para estar com Ele diariamente. Você não precisa. Ele não abre mão de estar com você todos os dias da sua vida. Amém? Queridos, esses princípios de meditação que eu dei para você, né? Calar a voz do eu, calar a voz do diabo, pedir a liderança do Espírito Santo, né? E ficar calado, são os mesmos princípios de intercessão, né? Foi a Joy Dawson, que é uma fundadora de Jocum, lá americana, que Deus deu esses princípios para ela. São princípios que realmente você pode usar para qualquer coisa na sua vida, né? Por exemplo, você meditou de manhã, mas você tem que resolver um negócio à tarde. Deus, aquieta o meu coração, fica quieta a minha alma, escuta, né, o Senhor a respeito disso. Deus, eu tenho que resolver isso, né? Então, isso vai ser tão natural para você, né, que vai ser a sua vida, né? Por exemplo, eu lembro em Foz do Iguaçu, era um tempo de muita corrupção, né? Novidade. Mas você ia no banco, tá todo mundo falando. Você não precisa ficar falando. Você tem que tomar uma atitude de acordo com a Bíblia, né? Então, a gente morava numa chácara, Jocum, e era muito mato, e era um lugar muito perigoso que a gente morava.
E aí eu falo assim, Deus, eu não conheço ninguém na prefeitura, mas eu conheço o Senhor. E eu preciso que o Senhor mande pessoas capinar esse lugar. Gente, 2 dias depois, o pessoal tinha capinado aquele lugar. Amém? Agora eu orei por essa estrada aqui, né? Que eu me perco nela. Jesus, arruma essas estradas aqui, ordena anjos. Quem que Deus deu governo? Quem Deus ordenou que governasse esta nação? Oi? Não entendi. Quem? Deus deu a igreja para governar esta nação e as nações. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu ao Filho do Homem. Ele deu para Jesus. E Jesus devolveu a autoridade que o homem perdeu lá no Éden. Amém? Então toda a história é para Deus devolver a autoridade que o homem perdeu lá no Éden. O homem é o ser de maior autoridade. A mulher é o ser de maior influência. E eu não sei, em toda a guerra, em toda a pandemia, em todas as dificuldades dessa vida, eu perguntei para a Lu, já tem a porcentagem se é mais homem ou se é mais mulher que morreu nessa pandemia? Porque normalmente são os homens. Porque o que é mais atacado é a autoridade. Jeremias é o livro mais atual que você pode ler. E ali diz, a terra está deserta de homens. Isso que nós estamos vivendo não é uma coisa hoje. É uma coisa que é, né, no povo de Deus. Então, se você lê Jeremias e você vê ali Jeremias 16, é tudo que nós estamos vivendo. Não podemos velar ninguém, não podemos ficar perto de ninguém, não podemos fazer tudo que a gente quer, né? Porque é um tempo que Deus está purificando o seu povo. Amém? E não tem outra forma a não ser pela palavra. Eu e você buscamos um avivamento. Amém? Quem quer um avivamento de Joel 2? Sacerdote sou eu e você. Quando você vem para a intercessão ali, você está se colocando no lugar dessas pessoas ali pedindo perdão. Não foi você que fez. Não foi você que roubou, mas você vai falar, Deus, eu peço perdão por isso, por aquilo. Tem uma irmã que me confrontou esses dias, porque iam fazer um negócio lá na cidade, né? Eu falei assim, por que a igreja está tão parada? Por que eles não fizeram? E antigamente eu falava assim, não, eu vou junto, né? Porque eu tenho que estar lá, porque eu tenho que fazer. E aí eu falei, espera aí que eu não sei ainda muito bem, depois eu te falo. E aí Deus falou para mim, porque ela falou assim, eu tô me expondo, eu tô indo na câmara, eu tô fazendo isso, tô sendo ameaçada. Aí Deus falou para mim, para ela chegar nesse momento, há 25 anos atrás você já estava batalhando. Para eu ver o que está acontecendo hoje em Brasília, há 25 anos atrás eu aprendi a meditar e interceder por esta nação. Amém? Então, foi feita uma dicotomia. A política é... Como é que é o nome que a gente fala? A igreja é sagrada e a política é secular. Trabalhar com empresa é secular e na célula é sagrado. Isso não é verdade, gente. Isso foi uma coisa que entrou. A mídia é do diabo. Então foi um tempo que a igreja falou assim, você não pode ter televisão em casa. Depois foi vindo a televisãozinha, foi vindo, né? E agora ela está nos detonando. Porque não teve...
uns 20 anos atrás, agora o Malafaia começou, né? E outras pessoas começaram, mas nós temos que tomar a nossa autoridade. E não adianta você falar assim, mas irmã, eu não entendo nada de política, nem eu. Eu não entendo nada de mídia, muito menos. Entendeu? Mas eu entendo da Bíblia. Eu entendo quem eu sou. Eu entendo que se eu orar, a coisa vai acontecer. Então o diabo, ele quer falar, você não é, você não pode, você não passa de uma criança. Como falou para Jeremias. Entende? E eu quero hoje, em nome de Jesus, falar, você é filha, você é profeta, você é filho, você é profeta, você é adorador. O que Deus mais quer, não é um exército de milhões de pessoas, é o 300 de Gideão que Deus quer. Mas, Vitória, você como adoradora vai adorar o Senhor, e o Senhor, o céu vai se mover. Você tem que entender isso. O diabo quer falar que você é pequeno, porque ele sabe que você tem poder. A palavra em você é a esperança da glória. Não deixe mais o diabo te mentir. Ok, irmã? Não deixe, pegue a palavra e proclame a palavra, fale a palavra. Quem manda nesta nação, quem governa essa nação é o Senhor Jesus. Desbaratamos os exércitos, pulamos as muralhas. Em nome de Jesus, todos os inimigos de Deus já estão debaixo dos pés do Senhor Jesus. É a igreja que tem autoridade aqui em Santo Antônio da Platina. É a igreja que tem autoridade no Brasil, nas nações. Amém? Então, quando a imoralidade entra na nossa vida, não quer dizer que é só pecado sexual, que também tem e muito, mas é quando você fica dando, em vez de vir para a igreja, em vez de meditar, em vez de orar, a gente fica lá pasmado, na frente da televisão, na frente da Netflix. E é uma bênção essa tecnologia, gente. Mas também nos distrai todo o tempo. Amém? Um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 nas tendas da perversidade, a Bíblia fala. Amém, querido? Eu creio que daqui 1 mês vocês vão me contar coisas maravilhosas que aconteceram na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida de igreja, no seu trabalho. Eu creio. Amém? Quando a mídia fala, está tudo fechado, você vê do outro lado Deus abençoando esta nação. Porque tem anos e anos, não porque tenho uma palavra que Deus me deu em 97, em Deuteronômio 7, que fala assim, não porque você é maior ou a melhor, mas simplesmente porque eu te amo e porque você é fruto da fidelidade dos seus avós. Eu acreditei nisso, e eu vejo as coisas de Deus se cumprindo na minha vida. Amém? Eu não quero falar para você que é tudo rosa. Tem muito espinho. Mas são eles que me fazem amadurecer. Ser forte de caráter. Ter o caráter de Jesus. De não desistir. De prevalecer em todas as coisas. Tem vezes que eu falo assim, eu não vou dar conta agora, Deus. Não, dessa vez eu não dou. E aí todo mundo falava para mim assim, mas você é forte, né? Se fosse eu já tinha desistido. E eu não me achava forte, porque era o tempo da minha maior fraqueza. E aí Deus veio com a palavra e falou, filha, eu tenho grande alegria na sua vida, porque na tua fraqueza você tem perseverado. E eu não perseverei porque eu sou melhor do que as outras pessoas que desistiram no meio do caminho. Eu perseverei porque eu creio nesta Bíblia, até na capa. Amém?
E eu quero que você creia, porque não existe avivamento sem reabibilhamento. Amém? Então nós vamos pegar firme. Amém? E vamos até o final. Porque Deus, Ele tem coisas ainda maiores para você. Amém? Eu acho que eu tenho que terminar agora. Infelizmente, eu vou ter que terminar, né? Faltou alguma coisa, pastor? Que estava combinado? Já falei da meditação, né? Mas de noite não, 6h30, o Senhor Jesus estará aqui. E eu venho também. Então, se você vier, vai ser uma bênção. Amém? Mas é para jovens? Todo mundo é para jovem? Aqui. Eu vou falar sobre identidade e propósito. Tá na moda esse tema, né? Mas é bem simplesinho, tá bom? Mas a gente vai falar de coisa simples e coisa que a gente pode praticar. Tá bom? Então, 6h30, 18h30, a gente vai estar aqui de volta. Amém? Sintam-se abraçados. Estraguei a foto, né, amiga? Estraguei. Sintam-se abraçados, beijados. Eu não sei não, hein, Marcos, mas eu acho que eu vou te abraçar. Vou colocar a máscara. Viu, Cláudio? Eu vou abraçar ele. Amém? E vamos de milagre em milagre. Até 6h30, tá? Depois a gente volta. Eu não orei ainda. Já orei, pastor. Aquela hora eu passei. Mas vamos orar. Deus, nós queremos, Deus, realmente, Deus, que essa palavra, ela frutifique, Deus, no nosso coração. Jesus, eu creio, Deus, que nós vamos realmente testemunhar, Deus, de tudo aquilo que o Senhor fez nessa tarde no nosso coração. Eu oro por disciplina, eu oro por perseverança no coração de cada um de nós aqui, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu lembrei que eu testemunhei esse negócio da minha conta e a minha amiga Suzana também, depois me ligou. Eu também achei 700 que eu tinha que pagar o final do parto, do médico, achei no mesmo tempo. Amém? Acabei agora. O pastor vai falar. Amém, Cris. Muito obrigado pela sua ministração. Quem gostou, levanta a mão aí. Amém, Quem queridos? não gostou, levanta a mão também. Amém. Já estamos encerrando. Queridos, é uma alegria a gente poder estar nesse ambiente de ministração. Eu gosto muito disso, né? Eu não gosto muito de Zoom, essas coisas assim de internet, não. Eu gosto muito do olho no olho, sabe? Mas como esse é um momento especial, né? Nós pedimos para o Ministério de Comunicação gravar esse momento. Nós vamos colocar no nosso canal no YouTube. Amém, queridos? E você vai poder assistir novamente. Amém? No YouTube, é isso aí. Então, você que veio aqui, como ela fez perguntas, você ficou com alguma dúvida? Às vezes a gente fica com dificuldade de perguntar, com vergonha. Então você vai poder assistir lá no canal nosso do YouTube. Então compartilhe também essa mensagem. E o que é mais importante do que a Cris disse é colocar em prática, queridos, aplicar isso no seu dia a dia. A Cris falou muito de estudos aqui. Um estudo que a CEPAL fez há um tempo atrás, diz que se você não colocar em prática até 3 dias, se você vai para um seminário no final de semana lá, você recebe muitas mensagens, ministrações. Se você não colocar em prática num período de 4 dias, vai ficar no seu esquecimento. Então, assim, é necessário, você anotou, coloque em prática. Começa a praticar aquilo, começa a aplicar aquilo na sua vida. Senão vai ser só mais um momento em que você recebeu conteúdo. Tá aí o nosso desejo
creio que é o desejo do coração de Deus, é que não fique somente na informação. Amém, queridos? Que nós possamos colocar em prática para que possamos testemunhar frutos desse tempo aqui. Amém? A Cris é uma pessoa muito especial, né? Eu brinco com ela, falo assim, que a Cris merece um troféu, né? Porque ela cativou a Luciana de um jeito na Ponta Grossa, né? Houve resistência, viu, Cris? No início ali houve, mas a Luciana fez um curso com ela, né? E nós tivemos o privilégio de ter, há uns 15 dias atrás, aqui o pastor Eurípides, né? Conhecemos através da vida da Cris, do pastor Cote também, um conteúdo maravilhoso. E foi uma mensagem do pastor Cote lá, aquele dia lá em Ponta Grossa, que através da mensagem dele a gente teve o entendimento que a gente ia ser transferido, só não sabia que era para cá, né? A mensagem mexeu muito com o nosso coração. Então aqui, você continue sendo abençoado. Às 18h30 o culto da rede, você é mais que convidado para estar aqui. E também convide um amigo, uma amiga aí para ser ministrado nesse tempo de celebração de culto, logo mais às 18h30. Vai ser transmitido ao vivo o culto da rede. O culto da rede é transmitido, esse vai ser postado depois. Tá bom, queridos? Vamos colocar em pé então, vamos nos despedir. Me abraça depois, ore por mim agora. Eu sei que a Cris está coçando para abraçar, né, Cris? Assim como todo mundo quer abraçar, né? Então que você tenha um excelente final de tarde. Prepare o seu coração. Eu creio que Deus vai ministrar muito as nossas vidas no culto da rede. Amém? Pai, muito obrigado por esse tempo juntos. Que o Senhor continue ministrando nas nossas vidas. Senhor, que essa ferramenta que foi apresentada para nós como igreja, nós tenhamos paz, tenhamos graça, tenhamos, assim como foi ministrado, perseverança, disciplina para vivê-la. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu Santo Espírito venha, Senhor, agir em nossas vidas, fazendo multiplicar, Senhor, o entendimento em nós, para que possamos contagiar, Senhor, a nossa igreja, e que possamos, ó Deus, ver o Senhor realizando sinais e maravilhas no nosso meio. Esse é o desejo, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém e amém. Deus te abençoe e até logo mais.